Olá, começa agora o Espaço Universitário. Para quem ainda não conhece, aqui a gente apresenta produções feitas por alunos de comunicação. Hoje, vamos mostrar o impacto econômico e social do Bolsa Família na vida de 5 mulheres na cidade de Guaribas, no interior do Piauí. E para falar com a gente, recebemos aqui no estúdio os jornalistas formados pela ESPM, Renato Bonfim e Catarina Obeide. Bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Para começar, conta pra gente como é que vocês chegaram nesse tema e por que o recorte da cidade de Guaribas. Então, a gente sempre fez os trabalhos da faculdade com um cunho mais social. Eu sempre tenho feito trabalhos com, sei lá, homofobia, racismo, etc. E quando a gente foi fazer o TCC, a gente sabia que a gente queria fazer uma coisa mais nesse lado. Aí, quando a gente conversou com a professora, ela falou um pouco por cima, falou, entre outros temas, ela falou assim, e sobre o renda mínima e tal. Aí eu fui dar uma pesquisada, eu já tinha assistido um documentário que chama Severinas, que fala sobre mulheres do Bolsa Família, e também um texto que eu li sobre o empoderamento da mulher por meio do Bolsa Família, do The Guardian. E aí eu levei para a Cata e para a orientadora, aí depois apresentei para a Manu, para a gente poder fazer o documentário. Aí, beleza, nós escolhemos esse tema. E escolhemos Guaribas porque foi a primeira cidade que teve o Bolsa Família no país. Em 2013... 2003, quando foi implementado o programa, a cidade tinha o segundo menor IDH do país. Então, por isso que começou lá. Então, a gente achou nada melhor para mostrar esse cenário do que a primeira cidade que recebeu mesmo o programa, né? Para mostrar a evolução, como que foi em todos esses anos, para mostrar como que era e como que é agora, né? Como foi a evolução. Fora que a gente queria passar esse choque de realidade, tanto a gente, a experiência, quanto passar no vídeo, sabe? Sim. E quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na produção? Eu acho que para começar, sempre foi chegar lá, assim, é uma cidade bem afastada mesmo, foram 10 horas de carro só para chegar. Mais 6 de avião. Mais 6 de avião, em condições terríveis, assim, a estrada. Mas chegando lá, foi nossa primeira experiência em campo mesmo, entrevistando pessoas, sem ninguém nos supervisionando. Então, acho que começou com a dificuldade dos equipamentos, assim, que éramos só nós três, para 2 câmeras, mais áudio, mais um monte de coisa. Porque a gente tentou de todos os jeitos, por 6 meses, ligar para Guaribas, tentar falar, só que ninguém atende o telefone naquele lugar. Não atende, eu já liguei em bombeiro, não atendeu. Então a gente falou, a gente vai para lá com a cara e com coragem. Aí eu conheci uma documentarista que fez o Severinas, falei com ela por e-mail, ela falou, vai, conversa com não sei quem. No final não foi a pessoa que a gente conversou, que ajudou a gente, mas assim, a cidade completamente receptiva, todo mundo já sabia que a gente estava lá, todo mundo abria as portas da casa delas, assim, e foi, incrível. Mas acho que fora isso, eu também acho que as entrevistas, né? A gente sentiu que a gente melhorou muito desde a primeira entrevista até a última, assim. A maneira de perguntar, porque lá eles são muito simples mesmo, assim. Então, as palavras que a gente estava usando, por exemplo, falar de empoderamento da mulher. Ninguém sabe o que é empoderamento da mulher no interior do Piauí. Então, a gente queria mesmo passar uma linguagem mais simples, falar com elas de uma maneira mais simples, para que elas entendessem e conseguissem passar pra gente o que é a vida delas lá. E acho que no fim a gente conseguiu. Mas por que vocês enfatizaram nas mulheres? Por que o recorte ser a partir das mulheres e não dos homens, enfim? Então, Porque no Bolsa Família, só homem, as mulheres são as prioridades. Sempre são elas que recebem o benefício. Caso não haja uma mulher na família, que aí sim vai ser escolhido um homem. Então a maior parte de beneficiários são mulheres, por toda a questão. A mulher que acaba tendo essa responsabilidade familiar, enfim. No documentário tem uma entrevistada que diz, já vi inúmeros homens pegando benefício, indo para o bar beber, jogar, enquanto a mulher está preocupada com o que o filho vai comer no jantar. Então, assim, a gente sabe que os números comprovam isso. São 93% das mulheres, a fatia de 93% dos beneficiários são mulheres que recebem esse dinheiro, né? Que pegam um cartão e retiram esse dinheiro. Então, a gente sabia que era isso e a gente queria entender um pouco mais
o que isso mudou no papel delas dentro de casa, assim. Como que elas começaram a ter essas decisões de compra, enfim. E a gente foi com muita... no começo a gente foi com uma sede, assim, com essa questão de números e tal que a gente tinha aqui em São Paulo, que lá a gente tinha que simplificar para conseguir atingir aquilo de uma forma... Primeiro você tinha que atingir a confiança das mulheres que elas acabaram de conhecer você e pessoas de São Paulo, assim. As pessoas na cidade, no final, a gente descobriu que algumas pessoas diziam que a gente foi lá para tirar o Bolsa Família delas. Mas assim, deu tudo certo, mas primeiro a gente tinha que conquistar essas mulheres, entender qual era a dinâmica da casa para a gente conseguir entrevistar bem. Como a Catarina disse, no começo, nossa primeira entrevistada foi a mais simples de todas, assim. Foi a entrevista mais difícil porque a gente fez um script de perguntas para a gente começar a se organizar, só que com palavras assim, empoderamento da mulher, enfim, sabe, umas palavras mais difíceis que muitas vezes elas não entendiam. E a gente não entendia o que elas diziam também. A Francisca, que foi a primeira entrevistada, ela usava umas palavras que eu que entrevistava todas elas e eu perguntava algumas vezes, mas o que você quis dizer com isso, sabe, de uma forma que ficasse, que a gente conseguisse entender, assim, ficou até bonito. A entrevista dela, pra mim, é a mais legal. Foi uma ótima escolha, né, gente? Mas chegou a hora de assistir a primeira parte de Libertar, Relatos de Guaribanas do Bolsa Família. Roda aí! Eu passei o quê? Eita, Jesus! E como eu passei? A gente fala, mas é porque a gente às vezes se menciona, mas como é que não passou? Foi muito, não foi nem pouco. Naquele tempo só era trabalho, trabalho e trabalho. Escravidão. Hoje não, hoje eles têm uma roupa para usar, tem uma roupa boa, tem uma comida boa, tem um calçado bom, tem um perfume bom, eu não tive nada disso. Se nós tivesse o arroz, nós comíamos. Se não tivesse o feijão, nós comíamos de primeiro. O dia que parecesse uma carne, nós tivesse o dinheiro para comprar, nós comprávamos. O dia que não tivesse aquilo, nós ia passando, era deixado por Deus. Aquele era o lugar dos índios. Melhorou foi depois da Bolsa Família. Do Bolsa Família, aí nós fomos começando a se libertar. Aos poucos. Que tudo era difícil, era escravidão. Às vezes eu chegava até a tirar a chinelinha para não acabar o rastro, que é esse aqui. Porque tudo era difícil para comprar. Foi na escravidão praticamente, não tinha. Já que todo mundo passava fome, não tem dizer que não passava porque passava. Se você não tinha comida para cozinhar de manhã, você só ia comer meio-dia o feijão, você não passava fome? Quando é de noite, muitas vezes você não tinha o que comer. Passava fome. Se passava, como é que tu bota um de comer, a senhora bota um de comer no prato que ele não tem tempero? Você come aí como um bicho bruto. Era passar bem? Era não, senhor. Era não. Não. Passar pelo meio da vida. Tá que mais dificuldade. Que nós já passamos, nós não somos. Que nós fomos sofridos. E você vê, olha, você assistia, mas você, mesmo que vocês não assistiam, mas vocês vê a novela da escrava Isala, não vê? Nós de primeiro não só faltava ir pro tronco. Aqui todo mundo conhecia os rastros dos outros descalços.
Nós só faltava vir para o tronco, porque nós éramos escravos. Nós era da roça, nós era de tudo. Se a gente for contar o sofrimento que passamos de primeiro, a gente tem até retraimento na vida da gente. O passado ninguém pode mais muito lembrar não, porque a gente mexe muito. Você vivia da roça, e aí você comprava nos comércios e você só pagava o comércio, como ainda tem muita gente hoje, que só paga o comércio quando você ganha a safra da roça. E você não ganha a safra da roça todo ano. Aí, depois que você ganhava quantidade de feijão ou de milho, você vendia, ia lá, um tanto você pagava, outro tanto você deixava para dar os porcos, para criar as galinhas, como muita gente ainda faz hoje. Que aqui, quando chove, que a gente ganha, nós ganhamos o feijãozinho e o milho, mas nós estamos 5 anos de seca, que nós não ganhamos mais nada. Nem milho, nem nada. Você vai falar nada? Nada, aí a gente fica naquele mesmo sofrimento que nós levamos aqui de roça. Digamos que você não pode ser totalmente feliz passando fome, com sede, que aqui não tinha, a água depois era um sofrimento e tanto. Passando fome, sem ter uma roupa boa para usar, sem ter um calçado para calçar. Eu acredito que, geralmente, nessa situação, para ser feliz, não. Você vivia porque aguentava que não tem outro jeito, não tem. Mas feliz não é. Meu amigo, a vida era trabalhar de roça, puxando enxada. É. Puxando enxada, fazendo cerca, tampando o buraco de roça quando os bichos entram. Era uma vida muito boa, porque não foi roubando, arranhando a terra para poder criar os filhos. É porque vivia na pobreza, na nuez, não tinha roupa, não tinha calçado, não tinha nada. E era uma vida de escravidão, era esta. Viver nu, descalço, passando fome. E quando você não tinha, você não poderia comprar todo mês. Comprava, ia faltando as coisas, você ia lá comprando uma coisinha, comprava outra. Quando você tinha uma safra, ou que você vendia um porco, ou um objeto que você criasse. Aí você podia pagar. Aí você podia comprar de novo. E com o Bolsa Família, não. Todo mês você podia comprar e pagar. Como é passar fome? Eu não tenho nada para botar na panela, para dar de comer os filhos. Você não tem de onde puxar. Você não tem um porco, você não tem um pinto. E para dizer assim, eu tenho um ovo para eu enganar um filho. Era viver? É viver, porque todo viver é viver. Agora, hoje, mudou. Mudou. Agora mudou. Mudou, todo mundo vai à venda, compra um frango, compra um quilo de carne, compra o café, compra o açúcar, o macarrão, o óleo. Mas vai comer. Mas antigamente, meu filho, era pesado. Então, o Bolsa Família, ele ajuda muito para quem não tem renda. Agora, se a pessoa já vive uma vida melhor, é claro que pode até achar que não ajuda. Para mim, me ajudou muito, porque eu não tinha. Não tinha, eu nunca tive salário, nunca trabalhei em outro lugar, não. E eu consegui, eu tenho minha própria mercearia e o Bolsa Família me ajudou muito. Não que me ajudou a montar, porque não dava, mas me ajudou a comer. Me ajudou a alimentar meus filhos. Só em eu ter todo mês aquele dinheiro para comprar,
Já me ajudou bastante. E é como eu estou falando, é pessoas que já estão com a barriga cheia, que esquece da bondade. Porque quem está na bondade não esquece a ruindade. Quem está na ruindade, espera a bondade que chega, não é verdade? Sabe por que que lá no São Paulo não ajuda com Bolsa Familiar? Porque lá tem um bom emprego, aqui não tem. Lá tem um emprego. E aqui para mim e para minha filha, esse Bolsa Família foi uma ajuda de Deus que Deus deu para ela, porque ela não tem um emprego. O emprego aqui na nossa cidade não tem um emprego para botar uma pessoa para trabalhar, não. E lá tem, e aqui não tem. Aqui a esperança é a de Deus e esta que Jesus deu para minha filha. Pois para mim é a bondade mais melhor que Deus enviou para minha filha. Foi o Bolsa Família. Do tempo que eu casei, que ele não ajuda em nada. Do tempo que eu casei com ele, que tive o filho, ele não me ajuda em nada, nem remédio, nem nada. Eu só tinha esse cartão Bolsa Família, mas ele não ajudava nada, era meus pais mesmo que me ajudavam. Eu não posso nem contar a história do meu neto, porque ele já nasceu doente e o marido dela, acho que abandonou ela por causa da doença dele. Despachei ele daqui para São Paulo com ele, que o médico disse que o intestino dele, que ele já nasceu doentinho, né? E o intestino dele era virado. Ele nunca foi aquele pai para acompanhar ela em agência nenhuma de doença, não. Aí ela pegou drama, tinha medo dele até querer matar ela. Aí nem a casa que os irmãos dela fez, ela ficou com tanto nervoso que ela disse que não corria mais atrás pela casa, não. Ia correr por a saúde do filho dela e ele não dava, porque até o cartão. Ele disse, tu tomou o cartão, mas eu vou cancelar. Nem para o menino, nem para mim. Como ele cancelou. Mas Deus deu. Eu disse, minha filha, não te esmurece não. Que Deus é melhor. Deus vai te dar nas tuas mãos. Tudo que tu entregar para Deus, a gente vê, minha filha. Mas hoje, com fé em Deus, ajuda de nós e ajuda do povo de Deus, que deu a bolsinha família para ela, mesmo amarrando um pouco com Deus, de que o muito sem Deus. Vai servir para comprar os remedinhos dele, comprar os caderninhos dele, que nós tudo era quem dava. Agora nós vamos dar ajuda a ela com outras coisas, mas ela hoje já tem. Eu agradeço em tudo por tudo. É como eu estou falando, que ele não é um cartão para mim, ele não é esses 312. Ele é 1000 para mim. Renato, obrigada pela presença. Obrigado a você. Catarina, fica aí que a gente vai conversar mais um pouquinho. Tá bom. E não saia daí que o Espaço Universitário vai para um rápido intervalo e volta já. O Espaço Universitário está de volta. Continuamos a entrevista com a jornalista Catarina Obeide e agora recebemos a jornalista Manuela Pereira, que também ajudou a produzir esse documentário. Obrigada, Manu. Imagina. Gente, vocês acreditam que as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família sofrem algum tipo de preconceito? Com certeza. Eu acho que cada vez mais a gente vê que no Brasil essa ideia de meritocracia ela está muito enraizada na cabeça das pessoas. Ou seja, que a pessoa tem que fazer por merecer. Então ela tem que trabalhar para ganhar um dinheiro no final do mês. E esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que tem pessoas que ganham esse benefício, a partir dessa política pública, sem ter feito algo para merecer, simplesmente pelo fato delas estarem em condições miseráveis, isso incomoda um pouco ainda muita gente. E aí, a partir disso, vem as ideias de compra de voto, de não é o partido que está errado, enfim. Acho que ainda tem muito preconceito, sim. Eu acho também que a gente estudou bastante sobre o assunto, a gente percebeu também que tem vários mitos que a população, de um modo geral, acredita. Como, por exemplo, as beneficiárias do Bolsa Família têm filhos para receber mais dinheiro, mais benefício. Isso é comprovado que não é verdade, existem, assim como esse, existem outros. É comprovado também que a taxa de natalidade está diminuindo entre essas pessoas. Então tem outros mitos também que as pessoas elas realmente não são informadas e elas só reproduzem o que uma maioria diz, enfim. Mas isso realmente existe ainda aqui, infelizmente, né? E qual que é a principal mensagem que vocês, quando produziram o documentário, queriam passar para quem está assistindo? Eu acho que a gente, acima de tudo, a gente quer fazer as pessoas refletirem a partir de
de enxergar a realidade de pessoas que elas não conhecem e, a partir disso, tirar suas próprias conclusões, assim. Acho que esse é o principal. A gente não quer... a gente quer mostrar o empoderamento da mulher, sim, por uma política pública como essa, mas fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade da existência de um programa como esse no Brasil e, enfim, a partir disso, tirar suas próprias conclusões. Eu acho também que, assim, o que é mais legal de ver é como essas mulheres, elas são felizes e muito felizes com pouco, assim, com o mínimo que elas têm, às vezes elas não têm, em diversos casos elas nos contavam que elas chegaram a passar fome, que não tinham o que dar de comer para os seus filhos, mas podendo comprar um chinelinho, podendo comprar um material escolar, elas são as pessoas muito mais felizes do que a gente, por exemplo, que vive aqui em São Paulo e que tem de tudo. Elas são realmente, brilham os olhos delas de falar dessa política pública e de como que elas estão conseguindo viver e como tem melhorado as vidas delas e dos filhos delas, principalmente. Sim, gente, é um tema importante que precisa ser abordado, então a gente vai agora assistir a segunda parte de Libertar, Relatos de Guaribanas do Bolsa Família. Uma mulher sabe mais a necessidade. Por quê? Porque ela se preocupa mais com a alimentação, se preocupa mais com os filhos, se preocupa mais com o vestido de um filho, se for o caso, com um calçado. Aqui para nós é isso. Mais do que o homem. Homem não, se ele pegar, se for um cachaceiro, ele já vem para o bar bebendo, que é aquele próprio dinheiro do Bolsa Família. Se não, se for uma pessoa que tem a responsabilidade, se for outra coisa, que seja um jogador, como eu conheço muitos, já pega o dinheiro e vai apostar, vai jogar. E uma mulher nunca vai fazer isso. Uma mãe nunca vai deixar de dar um alimento para seu filho. Prefiro ela não comer do que não dar o filho. E o homem não pensa assim. Você é homem, mas eu sei. O homem não pensa assim. Uma mulher pensa mais. Ele era bom marido? Não. Se a gente, para ser um bom marido, a gente tem de cuidar primeiro dos filhos da gente. E ter aquela amizade, aquele algo dentro com sua mulher, não é não? Se eu estou falando alguma coisa errada é porque eu não sei ler. Porque a gente, para viver bem, a gente tem um algo bom com sua mulher, com seu filho, dizer como é que está. Não, ele não. Quando eu tiro ele, graças a Deus, eu já venho comprando as coisas para meus filhos comer. Já compro as coisas para meus filhos comer, porque eles comendo para mim, eu comi. Se eles calçar dele, eu também calcei. Por isso que eu digo que é muito bom eu ter ele. Porque quando eu já venho com as coisas dos meus filhos. A educação é muito importante. Principalmente porque hoje, antes não, que a gente vivia mesmo só da roça, mas hoje aqui em Guariba você depende muito da educação. Se você não conseguir, para você arrumar uma coisa, um emprego, tá difícil. Eu consegui terminar o 3º ano, em 2010. Já consegui depois do Bolsa Família, porque eu estudava, aí eu parei 5 anos, eu desisti. Depois que eu arrumei o Bolsa Família, eu continuei estudando, até que eu terminei. O meu estudo assim é bem baixo, porque assim, eu comecei a estudar e logo eu desisti. Eu tive eles, eu desisti. Por causa que eu ia para o colégio ali, que hoje é chamado Centro Paulo Freire. Aí eu comecei a estudar lá, aí era à noite. Aí eu estudava lá e ficava preocupada, porque eu tinha medo de receber notícias dos carros e atropelar seus filhos. Porque assim, eles ficam lá na casa, mas eles corriam ali para a casa da avó e para a casa da minha tia. Eu tinha medo de acontecer algo, aí larguei, só estudei até o ensino médio, fiz até o 1º ano. Aí eu desisti, porque era para me voltar, mas eu não fui mais. Eu deixei. Aí agora estou deixando para eles. Em nome de Jesus, espero que eu vou conseguir ver eles estudando e terminando. Em nome de Jesus, eu pagando essa escola aí. Em nome de Jesus. Dá tudo certo.
Que hoje em dia o que ajuda é o estudo. O quê? Por que que eu não estou sabendo conversar? Porque eu não sei de nada, eu não sei ler, nem meu nome eu não sei botar, porque do meu tempo não tinha escola para nós. Nós não sabíamos de escola, nosso tempo era um matrato, era roça. Nós casava criança, porque nós não sabíamos nem o que era escola. Porque é que eu não sei conversar, é por causa do estudo que eu não tive. Nem meu nome eu não sei assentar, porque eu nunca tive escola. Por isso que eu desejo de melhor para o meu neto, é o estudo. Para mim, ele tendo um bom estudo para ele, estou com tudo na vida. E a saúde também. Eu vou lhe contar a situação. Quando comprava o calçado para uma no mês, no outro comprava para outra. Aí elas iam se ajuntando, os trocadinhos, comprando os caderninhos delas, as canetas. E aí, Deus ajudando, devagarzinho a gente chega lá, não é não? Tendo disposição e coragem de não perder o estudo, eu lhe garanto que o meu não sei ler. E então, se eu vou, minhas filhas vão para a escola, eu é de criar elas cegas, como eu sou. Porque quem não sabe ler é cego, não é não? Na verdade, a gente começou com R$ 1.000 que ele tinha trazido de São Paulo. Aí colocamos um barzinho. O do barzinho surgiu, começamos a colocar alimentação junto, sabe? As duas coisas juntas. Vendia cerveja e alimentação. E aí foi dando certo. Teve época que parou, que acabou tudo, porque aqui tem muito fiado. Só é fiado. Eu tenho um cliente que a hora que tira o Bolsa Família vai lá e me dá ver, mas se a pessoa me deve R$300, R$400 e me dá 100. E eu aceito, porque a pessoa não tem outra renda e não pode. E eu jamais vou deixar de vender aquela pessoa aquela coisa, porque ele não tem o dinheiro todo para comprar. Aí eles, quando tem a safra, vende, me paga toda e vai se virando assim. Ajudou, porque quando eu não tinha ele, eu sofri muito e eu achei credo para comprar. Achou o quê? Credo nas vendas. O que é isso? É comprar e pagar o vendiamo. A senhora conseguia pagar o que comprava? E aí eu pagava o negociante, o dono do armazém, comprava o outro para o outro mês. No outro mês que eu tirava, pagava. É assim, vinha tirando assim. Eu sou uma pessoa muito católica. Eu ando muito para a igreja, gosto de participar da missa. Minha família é muito católica, então eu aprendi e sei que a gente tem que partilhar. E tem outras pessoas, não só uma, como muitas, precisando mais do que eu. Porque se hoje eu já tenho o que comer, eu já tenho meu próprio negócio, tenho como me manter, eu e minha família. Tem outras pessoas que estão começando a família agora, não tem renda nenhuma, não tem emprego nenhum, precisava mais do que eu. Como eu achei que precisava, e passei. E eu tenho consciência disso. E eu não quero só para mim. Eu quero que todos tenham. Para mim ter também. Não, pelo amor de Deus. Ela vai ficar famosa. Meu sonho para a vida dele é para ele ser um formado, um doutor, o que ele quiser na vida dele. Mas eu tenho vontade dele ser um doutor. Agora não sei se eu vou alcançar, mas se eu puder e o estudo dele der, eu quero ajudar. Mas eu tenho esse sonho na minha vida.
e Deus vai me ajudar. Eu sonho uma boa educação. Eu sonho em dar o melhor, um bom estudo. O mais novo o mais velho vai fazer o 3º ano agora. E eu penso, e com fé em Deus eu vou conseguir, botar ele para estudar fora, em ter um curso. Espero, fé em Deus. Espero de Deus abrir uma porta para dar a eles o que eles precisar de melhor, que eles ainda não têm ainda. Eu espero em Deus que Deus abra uma porta para mim. O que é abrir uma porta? Do emprego. Para eu ter um salário. Para eles calçar, para eles vestir, comprar mochila boa, dar bem preparado, bem bonitinho. É um sonho que eu tenho. Que eles ainda não têm. Minha filha, a vida do cristão, do ser humano, é um romance. E desculpem eu ter soltado essas borragens na frente de vocês, se são as pessoas saibam, mas eu te digo que é pesado. Era pesado. Hoje não. Era uma vida aí. Dormindo aí no chão. Desembrulhado. É mesmo. Desembrulhado? Claro, não tinha dinheiro. Rapaz, a vida da gente é um romance. A vida da gente é o quê? A vida da gente é um problema. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande. Estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste a minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua, centrada em Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinho me colocaram, e com cravos, pontos e agudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou, desta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas só Deus pode resolver. Basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o
vencerá. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. O documentário é muito interessante, mas vamos continuar o bate-papo. Quanto tempo vocês ficaram na cidade e como que foi o trajeto de ir e voltar? A gente foi para ficar uma semana, mas por uma questão de logística mesmo, a gente acabou ficando na cidade de Guariba 5 dias. Porque a gente foi até Petrolina, que era em Pernambuco, de avião, 6 horas de avião, e aí depois a gente pegou um carro, alugou um carro para ir até Guaribas. Mas por uma questão realmente de segurança, nos aconselharam a não pegar as estradas à noite, porque tem muito animal que passa, a condição é realmente bem difícil. Então a gente foi fazendo umas paradas, a gente dormiu em São Raimundo Nonato, que é no Piauí, até chegar em Guaribas. Foram 10 horas de carro o trajeto. E os equipamentos? Eram de vocês mesmos? A faculdade emprestou? A nossa faculdade ela disponibilizou os equipamentos todos pra gente, inclusive a gente teve umas aulinhas antes, porque lá a gente ia ser apenas nós mexendo. E assim, a gente optou por não, só a câmera que a gente optou por não usar que a SPM nos fornecia, porque a gente queria fazer com uma câmera mais profissional, uma câmera de fotografia para a imagem ser um pouco melhor. Mas o resto foi tudo disponibilizado pela faculdade mesmo. E a edição, como é que vocês fizeram? Vocês mesmos? Contrataram alguém? Não, a edição a faculdade também disponibiliza, mas a parte dos roteiros e dos cortes são os alunos mesmo. Mas a gente tinha 2 auxiliares, inclusive acho bom citar elas aqui, a Priscila e a Jennifer, que ajudaram muito a gente nessa parte de mexer com os programas e enfim. Foi difícil escolher os trechos de entrevista? Muito. A gente teve, para você ter uma ideia, a gente teve mais de 5 roteiros. Então, assim, foram muito mais de 30 horas editando e várias decoupagens e vários roteiros. Enfim, foi bem difícil. A gente voltou com material bem rico, assim. A gente até optou por tirar algumas entrevistas. Lá a gente entrevistou 8 mulheres. Mas no fim, o produto final que vocês viram tem só 5 entrevistas, que a gente achou que eram as mais fortes. Então, realmente foi um trabalho bem difícil, assim, de desapego mesmo, de desapegar de umas partes, porque pela gente, a gente mostrava na íntegra, né? E qual personagem que vocês destacam no documentário? Que vocês falam, não, essa personagem mexeu muito comigo e... Olha, teve muitas, assim, mas... não sei, eu acho que cada um poderia falar por si. Mas acho que a primeira, pelo impacto e por tudo que ela, a Francisca, por tudo que ela teve para oferecer pra gente, eu acho que ela com certeza foi uma das que mais, enfim, mexeu com a gente. E no documentário você pode ver também que ela tinha muito o que falar. Vocês tiveram contato com os filhos dessas mulheres? Sim. E muitas vezes quando a gente as entrevistava, eles estavam ali na casa, a gente entrevistou todas elas em suas próprias casas, né? Então, e a gente... Antes de gravar, a gente ia conhecer a família e tal. Então, a gente realmente ficou muito próximo. A gente fez até amizade, assim. Teve a Luzia, né? Que a gente ficou bem próxima da filha dela. Ela levou a gente para conhecer a cidade. Nossa guia da cidade. Mas foi bem legal. A gente conheceu bastante gente lá. A cidade era muito pequena, então todo mundo sabia que a gente estava lá. Todo mundo super recebia a gente. Foi uma experiência incrível. E para acabar, como é que foi a banca? Como é que foi o resultado final? De se formar, né? Claro. A banca foi, acho que, melhor do que esperado, né? A gente sempre fica nervoso antes e a gente chamou um convidado externo, que foi o Suplicy. Que bacana. O senador Suplicy, e um interno, que foi o professor Jorge Tarquini, da faculdade. E foi ótimo, assim. A gente convidou, assim, mais de 100 pessoas, estava lotado o auditório, mas foi legal. E para fechar um trabalho que nos enche de orgulho, a gente conseguiu uma nota 10, para fechar com chave de ouro, né? Meninas, obrigada pela presença. Vocês querem deixar algum contato? Obrigada a vocês. E a gente tem uma página no Facebook com o nome do nosso documentário, Libertário Relatos de Guaribanas do Bolsa Família. É só procurar lá que vai ter mais informações e todos os nossos contatos. E também vai dar para assistir o documentário na íntegra, caso queiram ver de novo ou passar para alguém, a gente agradece. E se no seu portfólio tem algum documentário, manda pra gente, quem sabe você não vem aqui apresentar o seu.
É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. Isso mesmo. Tchau e até a próxima. Valeu, tchau!